Vamos lá. Deixa ele fazer o barulhinho. Vocês estão vendo a tela aqui, ele fazendo a leitura? Sim. Ok. Bom, amores, hoje é dia 4 de março e a gente vai fazer aula 4 de didática 3. Hoje é sobre progressão continuada. Então, vocês fizeram uma pesquisa sobre progressão, para a gente fazer uma introdução aí sobre o que é, o que vocês viram de interessante, o que vocês acham que ela tem de bom, tem de ruim, se ela dá certo, se ela não deu, se ela dá certo, né? Ou se ela não está dando certo, o que vocês acham que refletiu aí a progressão continuada para os dias atuais. Bora lá, quem quer falar? Fabi? Tá com o microfone aberto já? Não, Pro, na verdade, eu não fiz a pesquisa, mas eu já li referente a isso. Eu li até uma reportagem que saiu no G1 mesmo, falando dessa progressão continuada nas escolas do Rio de Janeiro. Certo. E o que você ouviu de interessante? Você lembra o que era isso ou não? Sim, pelo que eu entendi, é que, na verdade, a progressão continuada, as crianças, elas são avaliadas por ciclos, e não no ano anual. Então, vamos supor que a criança frequente o ano todo a escola, e no final do ano ela vai saber se passou ou não. Já no ciclo. Isso. Nessa progressão continuada, são avaliadas como se fosse, vamos supor, no semestre, né? A cada semestre. Mas uma grande parte do que você falou está certinho. Em relação a essa avaliação semestral, ela não acontece semestralmente, ela acontece quase que diariamente. Mas a gente vai falar sobre, tá bom? Certo. E aí pode ser que a semestral seja algo grandioso, que também a gente vai falar sobre. Dri, você abriu o microfone? Oi. Diga. Então, eu coloquei assim, ó, progressão continuada é um sistema de recuperação onde ela é válida no ensino por ciclos, igual a Fabi falou. O ensino por ciclos, ele ajuda a baixar o índice de taxa de reprovação do aluno, onde que durante o ano letivo, né, eles são avaliados, aí aquele aluno que não atingiu o desempenho satisfatório para a aprovação, o mesmo é encaminhado para aulas de reforço. Aí assim que consegue seu desempenho, sua aprovação, aí isso é onde que define, né, a aprovação do aluno, aí seria isso, Pro. Ok, legal, trouxe mais informações. Mais alguém tem mais informação? Ou, enfim, tem alguma opinião sobre progressão continuada? Enfim, também é válido, né? O ciclo, na verdade, Pro, ele é dividido, disse que Karina, é dividido em 2 ciclos, né? Da primeira à quarta série e da quinta à oitava. Certo. Não é da primeira à quarta, da primeira à quinta e do sexto ao nono, que aí a gente fala de Fundamental 1, Fundamental 2, são ciclos também, né? Assim como o médio também acaba sendo um outro ciclo. Né? Certo. Mas a gente também vai ver isso. Karina, você abriu seu microfone, a Valéria também. Karina, depois Val. Manda lá. Então, professora, vocês sabem também que ela é amparada pela LDB. E que eu peguei aqui um pedacinho que fala que é uma metodologia pedagógica avançada em propor uma avaliação constante, contínua e cumulativa ao longo do período escolar. Muito bem. Mais informações. Ok, tá certo, Cá. Valerinha, amor. Eu coloquei assim, professora, progressão continuada é uma das formas básicas de ensino nas escolas fundamentais que supõe que os estudantes devem ter as competências e habilidades em um ciclo, que é mais longo, um ano ou uma série. Nesse sistema de ciclos, não está previsto a reprovação, mas a recuperação por aulas de reforço. Tá certo. Falou uma coisa bem importante. Quem vai falar agora, Cassinha? Quem é Edson? Quem tá com o Edson, desculpa? É a Pamela. Acho que é a Pamela. Ah, tá, ok, Pamela. Cássia, pode falar, querida, depois a Pamela fala. Tá. Com base, assim, no que as meninas falaram, eu vi também que para esse
progresso continuado, né, que fala, Sim. A escola tem que funcionar bem. No caso, tem que ter uma proposta pedagógica adequada em cada escola, tem que ter avaliação de aprendizagem para os estudantes próprios, né, de cada instituição, tem que ter um entendimento também de aprendizagem de cada um. Então, eu acho que com base em tudo o que oferece esse procedimento, né, eu acho que a escola também ela tem que funcionar bem e entender a necessidade de cada escola e de cada aluno, não somente agir, somente praticar. Tem que também entender, tem que fazer toda uma pesquisa para conseguir conciliar, né, todas essas propostas para a escola, para cada aluno. Certo, acho que eu entendi o que você quis dizer, sim, Cassinha. Beleza, amor. Tô marcando aqui quem tá falando, tá? Pamela, amor, agora é você, querida. Então, professor, eu vi que esses ciclos, né, eles fogem do calendário anual, né? E eles não têm, assim, estipulado um tempo certo. Ele pode ser de 2, 3 meses, pode ser de um semestre, pode ser de um ano ou até mais que um ano. Isso daí vai depender das habilidades que cada criança tem. Que o importante é que as crianças consigam aprender. Certo, isso é progressão continuada, que você fez a pesquisa, é isso, Pam? Isso. Maria Helena, querida. Você trouxe alguma informação, Maria Helena? Yasmin? Não? Ok. Você não fez, então, atividade, é isso, Maria Helena? Fazendo. Yasmin tá fazendo. Tá. Então, a Maria Helena não fez. A Yasmin tá fazendo, então não fez. Tá. Pamela, a Tati faltou. A Tainã, ela tá afastada ainda, não é isso? Isso, Sim. Pro. Pamela, você também estava com Covid, é isso, amor? Eu tava com suspeito mesmo, só que o meu era tipo uma gripe muito forte, começo de pneumonia, mas deu negativo o teste. Ai, que bom, nossa, que maravilha, né? Ai, Em casa ficou todo mundo gripado. Aí eu só fiz eu e meu filho, né, de 13 anos. Aí nós dois deu negativo. Graças a Deus. que bom. Ai, que ótimo. Já discuto, Fabrício, deixa eu fazer um comentário. Da mesma forma que a gripe também passa um para o outro, porque é um vírus, Covid também é um vírus que também passa de um para o outro. É a mesma forma de contágio. Fala, Fabi, querida. Não, Pro, o que eu queria era acrescentar que quando eu informei que as crianças elas não ficariam retidas, vamos supor, como a senhora até mesmo disse, como hoje em dia é do 1º ao 5º ano, vamos supor, na primeira, segunda, terceira série, essa progressão continuada, eles dariam a aula de reforço para a criança, deixaria elas continuar, porém, no 5º ano, elas seriam reprovadas. Vamos ver como funciona esse negócio, então, de verdade. Tirar uma dúvida que eu tinha feito. Pode falar, meu amor? Tava assim, tipo assim, eu tinha pesquisado aqui, tipo, aí tava falando assim, o que significa analfabetismo funcional da progressão continuada? Então, analfabetismo funcional é aquele que eu sei fazer uma leitura, mas eu não sei fazer interpretação de texto. Ah, tá. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem muita gente, sim, que sabe fazer uma leitura, não é uma leitura contínua, é uma leitura dificultosa, consegue dificilmente fazer a pronúncia, a junção de sílabas, mas faz a leitura. E quando termina de fazer a leitura, não consegue entender o texto que acabou de ler. Então, isso seria um analfabetismo funcional. Por que ele é funcional? Porque ele funciona como uma pessoa dentro da sociedade. Por exemplo, qual é a maior característica de uma pessoa dentro da sociedade? Ela tem direito ao voto. Eu só sou uma pessoa na sociedade porque eu voto. De 2 em 2 anos, eu tenho que ir votar.
Não é isso? Você não tem que fazer isso de 2 em 2 anos? Tem, de 2 em 2, porque daqui 2 anos é para presidente e governador, daqui 2 anos é para prefeito novamente, e por aí vai, né? Que é de 4 em 4 anos, mas eles intercalam. Então, eu só sou uma pessoa dentro da sociedade porque eu voto. Eu tenho meu título de eleitor. E aí, então, eu consigo assinar, tá? Hoje, até as pessoas analfabetas também conseguem. Mas é que o analfabetismo funcional, antes, ele era classificado dessa forma. A pessoa conseguia fazer a leitura de um texto, mal e porcamente dizendo, e ela não conseguia fazer a interpretação de texto. Mas era uma pessoa alfabetizada. Então, alfabetizada até a página 3 também, né, gente? Porque se eu não consigo fazer a interpretação de texto... Preciso falar assim ou eu posso falar copismo? Porque ele está dizendo que copismo seria isso. Não, o copismo é aquela pessoa que copia e não sabe nem o que está copiando, tá bom? A gente tem muito copista por aí, muita gente copista. Mas essa pessoa pode ser também um analfabeto funcional? Pode sim. Ela faz a leitura de sílabas com sílaba, faz a junção dessas sílabas, e aí, então, ela tem uma palavra, só que ela não consegue fazer a interpretação. Pode ser também. Os copistas, pode ser. Copista é um termo bastante antigo, porque o nosso primeiro livro no mundo foi a Bíblia, né? E aí, então, para a Bíblia ser passada para outros países e outras línguas, havia necessidade de copiar palavra por palavra. Então, eram contratadas pessoas, não, eram os próprios padres, eles eram os únicos que sabiam ler e escrever, eles copiavam as palavras, o texto, a Bíblia. Então, eram cópias feitas. Claro, não havia impressão antes, não havia xerox, muito menos WhatsApp. E aí, então, fotinho para poder tirar um print, né? Escanear o negócio, não dava, né? E aí, então, eles copiavam a Bíblia, palavra por palavra, né? Então, foi o primeiro livro? Foi o primeiro livro copiado? Foi também. E essas pessoas que faziam essas cópias de livro eram chamados de copistas, tá bom? E aí, então, veio o termo, e aí, então, hoje a gente tem esses copistas dentro de sala de aula, que são alunos que apenas copiam e nem sabem o que copiaram. E a gente tem hoje um outro tipo de copista, que é o Ctrl+C e depois o Ctrl+V. Que também são pessoas que fazem a cópia do texto, colam no Word, colam onde tem que fazer, né, no texto que precisa, no arquivo que precisa, e nem lê o que escreveu. Nem sei o que é pior. Mas, enfim. Eu ainda prefiro os copistas de palavrinha por palavrinha. Falei, Yasmin? Não, entendi. Agora entendi. Entendeu? Então tá, amores. Bora para a aula, então. Vamos entender o que é essa progressão continuada, né? O que é bom pra gente, quais são os pontos positivos e negativos. Enfim, tem bastante coisa interessante, porque a gente vive na progressão continuada. Ela é uma lei federal, a gente vai ter que falar sobre legislação um pouquinho, tá bom? Mas é sempre bem-vindo informações precisas e sérias, né? Se não me engano. Então, vamos lá. Eu vou evitar de falar um pouco alto para não desgastar tanto minha voz. Preciso dela para amanhã. Vocês conseguem me ouvir assim ou tá muito baixo? Não, tá ótimo. Assim. Tá bom, professora. Tá bom, Pro, dá para ouvir perfeitamente. Beleza. Qualquer dúvida, é só me parar. Não tem problema não, que a gente para tudo, e aí então eu escuto vocês, e aí então a gente segue a aula, tá bom? Então vamos lá. A progressão continuada é uma lei, gente. Ela é uma lei federal. Então, se é federal, é válido em todo o Brasil, tá bom? Não é uma lei só de São Paulo, aí seria uma lei governamental, né? Um outro tipo de legislação. Quando a gente fala de Constituição Federal, da LDB, a gente está falando de algo que é dentro do Brasil todo. Não é só em São Paulo, só no Rio de Janeiro, como alguém falou aí do Rio, né? Não é só, é no Brasil todinho, tá? Qual é essa lei? O que está escrito aí nessa lei? Eu vou ler para vocês. Fica instituído no sistema de ensino do Estado de São Paulo o regime de progressão continuada no ensino fundamental com duração de 8 anos, tá bom? Aqui a gente está falando do ensino fundamental em São Paulo. O regime que trata este artigo pode ser organizado em um ou mais ciclos.
Em São Paulo, a gente fez em 2 ciclos, tá bom? Esses 2 ciclos, então a gente tem ensino fundamental, vamos pensar ele do 1º ano ao 9º ano, e só que é muito tempo, né? E são 8 anos aqui, né, gente? Então, assim, dividir no meio. Então, do 1º ano ao 5º ano, Fundamental 1. Do 6º ano até o 9º ano, Fundamental 2. As pedagogas podem dar aula até o ensino fundamental 1, que são as professoras polivalentes, tá bom? Do 6º ano ao 9º ano, são professoras especialistas e não especializadas. Tem diferença, tá bom? Especialista, você tem que ser formada em matemática, você tem que ser formada em biologia, você tem que ser formada em português, letras, entenderam? Polivalente, poli mais de 1, são 4, na verdade, né? Mais de 4. Então, eu posso dar aula para mais de 4 disciplinas, pode? Vocês não estão tendo aula de, por exemplo, conteúdo e metodologia do ensino de artes, de matemática, de história, de geografia. Por quê? Porque vocês vão dar aula disso, né? Vocês podem dar aula de geografia, de história, de língua portuguesa, de inglês, de artes, enfim, dentro desse primeiro ciclo, desse ciclo 1 que a gente chama, tá bom? Que é dentro do 1º ano ao 5º ano. Tá? O 6º ano ao 9º ano, vocês podem entrar, sim, como professoras eventuais, substituição dentro de uma escola particular, tá? Você não vai dar o que o professor está ensinando, você não vai dar continuidade ao que ele está ensinando, tá bom? Enfim, o que mais? Isso. Vamos lá. Em 98... com o objetivo de assegurar a permanência com o sucesso dos alunos na escola, ampliando as possibilidades de avanço e respeito à aprendizagem individual, reduzindo a exclusão social e a elitização, houve a implantação do regime de progressão continuada. Quem fez essa implantação? Mário Covas, em 98, tá bom? Depois eu falo. Vamos lá, deixa eu fazer o comentário aqui. Eu iniciei minhas aulas, comecei a dar aula em 99. Bom, quais são as previsões necessárias para essa implantação? Tá bom, a gente vai implantar essa progressão continuada para reduzir a exclusão social e a elitização. Alguém pode me dizer o que seria exclusão social e elitização? Já fala excluir, né? Deixar de fora as pessoas assim, as pessoas carentes, as pessoas de comunidade. Seria isso? Baixa Gostei. renda. Muito bem. O que mais? Ótimo. Eu acho que reduzindo a exclusão social, deixando, vamos supor, de que aquelas pessoas aquelas crianças que eram de baixa renda frequentassem a escola, né? E a elitização era que não fosse só para a elite, que o ensino fosse para todos. Muito bem. Naquela época era só quem praticamente tinha dinheiro, né? Quem podia, não que tinha dinheiro, mas assim, que tinha o porquê, como estudar. Né? Porque era assim, né, gente? As escolas do Estado, essas públicas, elas eram para os burgueses até então. E quem não tinha dinheiro, e aparentemente o dinheiro estava correlacionado a algum problema de aprendizagem, a não ir bem na escola, né? Acabava indo para a escola particular, porque sabe aquela frase, aquela expressão assim, pagou, passou? Ela vem um pouco antes dessa época, onde os alunos que estavam nas escolas particulares, que eram poucas, mas não muitas, pagava e passava.
para dar continuidade no seu ensino no ano seguinte na escola pública. A escola pública, ela era para os burgueses, porque quem entrava ali, entrava para aprender realmente coisas. A questão da indústria, do trabalho, né? Exatamente, aí a gente vai lembrar da escola tecnicista, né, que também fazia parte. O que aconteceu foi, o governador, assim como o secretário de Educação do Estado de São Paulo, porque a gente vai focar em São Paulo, porque não adianta a gente focar em outros lugares, já que nós estamos em São Paulo. Então, o que aconteceu? Mário Covas, na época, falou assim, bom, se nós fizermos uma escola para todos, nós vamos diminuir, ou até não existirá mais essa exclusão social. E nem essa elitização. Então, era fácil identificar quando a gente estudava, a gente que tem mais ou menos a minha idade, enfim, até um pouco mais novo também, percebia que aquele burguesinho, aquele riquinho, filhinho de papai, que era esse termo que a gente usava, ele estava na mesma sala que eu. Só que, não sei se vocês lembram, de repente vocês estudavam na quinta A, quinta B, quinta C, quinta D, quinta E, quinta F, né? E aí, então, dependendo do seu grau, você ia para uma dessas letras. Os bons alunos eram quinta A, sexta A, sétima A, tá bom? E aí também estava relacionado ao financeiro. Não que o rico tinha que estar na turma A, não é isso não, tá bom? Que isso também é exclusão social, né? Mas ele era bem visto para a coordenação. É que isso a gente não via, porque nós estávamos do outro lado, como aluno. Hoje nós temos essa noção. As escolas continuam dessa forma? Não, mudou bastante. Porque quem tem um pouquinho mais de dinheiro não está no Estado, está no particular. Não no meio de uma pandemia, tá bom? Mas se fosse... Agora, nessa época da pandemia, muita gente migrou para o Estado, né? É verdade. Mas vamos pensar antes de pandemia, tá bom, gente? Então, a gente tem essa divisão e novamente, uma elitização. Tá bom? Então, o Mário Covas, a ideia dele, do secretário de Educação da época, assim como o ministro da época, era de evitar essa exclusão social, fazer uma escola para todo mundo. Isso também era pensamento de alguns filósofos da época final de 1800, começo de 1900 também, onde a gente via que a escola deveria ser para todos, enfim, né? Que deveria ser uma obrigação do Estado, né? A gente já viu isso. Bom, vamos seguir. Previsões necessárias para essa implantação. O que havia necessário nas escolas, na legislação, enfim, para implantar essa progressão continuada? Então, o regime de progressão, ele deveria garantir a avaliação do processo de ensino e aprendizagem. Quem ensina? Professor. Quem aprende? Aluno. Avaliação dos dois, tá? O qual deve ser objeto de recuperação contínua paralela, a partir de resultados periódicos parciais. E, se necessário, no final de cada período letivo. Bora lá. Objeto de recuperação contínua e paralela. Vamos pensar em primeiro bimestre. O aluno entrou, isso que a gente faz aqui, não deixa de fazer uma avaliação semanal. Toda semana vocês me mandam atividade que vale de 0 a 1 ponto, não é isso? Pronto. Isso não deixa de ser uma avaliação contínua, tá? Então, o aluno, por exemplo, vai fazer uma atividade, uma lição de casa. Ele traz na semana seguinte, o professor atribui ponto. E isso vai somando até chegar a 10 pontos, certo? Ele tem uma prova sobre todas essas atividades que ele fez durante essas 10 semanas. Ele tem uma prova. Então, soma-se essas 10 atividades dessas 10 semanas, mais a prova sobre essas 10 semanas, tá bom? E aí, se ele não for bem, paralelo ao segundo bimestre, paralelo
ao segundo bimestre, ele tem também uma prova para fazer uma recuperação. Por isso que a gente chama de recuperação paralela. Porque paralelo ao segundo, terceiro, quarto bimestre, ele fará uma recuperação, sempre referente ao bimestre anterior. Claro, né? Não estou no primeiro bimestre e vou fazer uma recuperação paralela do quarto bimestre do ano passado. Nem cabe, nem tem coerência fazer isso, tá bom? Então, terminou o primeiro bimestre, se ele não atingiu a média, que a média no estado, se eu não me engano, é 5, se ele não atinge essa média, ele vai fazer uma recuperação paralela, tá bom? Esses resultados periódicos, como o próprio nome diz, por períodos. Quais são os períodos? 2 meses, de 2 em 2 meses. Escolas do estado, escolas da prefeitura são bimestrais. Algumas escolas particulares são trimestrais, tá bom? São poucas as escolas, mas eles têm esse direito de dividir o ano em 3 períodos, tá bom, gente? Período letivo é o ano, tá? Qual é o período letivo? Tá? O ano. Tudo bem? Sim, Pro. Tem escolas que separa por bimestre, Sim. né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, né? Isso. Porque cada bimestre é feita uma avaliação geral de todo o conteúdo. Isso mesmo. É como se fosse a P1, gente. Tá bom? A P1, por exemplo, ela é essa avaliação contínua também. Não tem, no final o resultado periódico parcial seria a P1. Aí a gente soma com a P2, que não é depois de algumas semanas a gente não faz a P2? Então, seria mais ou menos isso, e acaba o semestre. P1 periódico, P2 parcial e P3 resultado final. Isso. P3 resultado final não, mas a somatória das duas, sim, resultado final. A outra já, querendo me grupir. Não vai não, Adriano. Mas é isso, tá bom? Entenderam, né, amores? É que faculdade é diferente de escola, né? A gente, cada semestre, tem aí disciplinas diferenciadas, né? Não professores diferenciados, que eu tô com você, sei lá, desde quando, né? Desde o prézinho, acho. E aí, então, mas tem disciplinas diferentes, né? É diferente. Eu lembro que eu alfabetizei vocês. Mas nas escolas, não, né? Nas escolas é o ano, né? Por isso que são 4 bimestres, tá? O regime de progressão continuada deve prever mecanismos que asseguram. Então, vamos lá. Tudo aqui é legislação. É uma partezinha meia chata, mas ela é de extrema importância, porque é isso que vocês vão lidar todos os anos da vida de vocês pós-formação. Quando vocês entrarem em qualquer escola, será desse jeito. Vai ter como mudar. Então, é importante vocês entenderem o que é uma progressão continuada. Para que ela serve? Se ela dá certo ou não, você vai avaliar com o tempo. Se ela precisa de ajustes, também. E aí, então, quem faz esses ajustes é o governo do estado, juntamente com o governo federal, porque vai mexer na LDB, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, tem que ter uma avaliação interna e externa, tá? O que é essa avaliação interna? São os alunos. A gente vai avaliar os alunos. E a avaliação externa é aquela que a gente, por exemplo, o Enem não. Ai, como que é o nome dela? Eu já esqueci, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Existe uma avaliação que é feita pelo governo e que manda para as escolas SAEB, SARESP. Essas daí são sistemas de avaliação, que vem de fora essa avaliação. Então, chega nas escolas para todos fazerem e resolverem essa prova, essa avaliação, faz uma avaliação do conhecimento de cada aluno, da instituição e dos professores, não é isso? Vocês já fizeram alguma coisa do tipo, não fizeram? Eu fiz, professora, quando eu estava no ensino médio. Você fez o quê? SARESP? O SARESP. SARESP. E SAEB deve ser ensino básico. É isso mesmo. É isso mesmo.
E muitos dos alunos pensam que, na verdade, o SARESP, ele serve apenas para avaliar a instituição, para ver se os professores estão passando aqueles conteúdos. Porque, às vezes, eles falam, caiu coisa lá que eu nem vi. Não, mas, na verdade, não foi nem que não viu, né? A pessoa mesmo que não... Ela não viu que ela não estava, ela não prestou atenção. Assim, tipo, inconscientemente, ela não estava. Mas é isso mesmo, tá bom? Então, essa avaliação externa, ela é feita pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo município, tá bom? E entregue nessas escolas. Recolhe tudo, faz a leitura, verifica a avaliação e tem um resultado, tá bom? E aí, então, é necessário mexer em algumas coisas ou não. Eu acho que saiu esse mês, se eu não me engano, porque eu ouvi alguma coisa hoje, sobre o ensino. É porque a matemática e a língua portuguesa aqui estão muito ruins, né? Como sempre, né? Não chegamos a uma avaliação 4, chegou a avaliação 3, se eu não me engano. É isso que nós estamos falando, dessa avaliação externa, tá? Tudo bem, gente? Entenderam? Avaliação interna é elaborada pela escola, pelos professores. No caso, às vezes meu filho vai lá na escola e retira a prova que eles falam que é a prova do governo. Aí ele retira lá na escola, traz para casa, faz e devolve para a escola de novo. Isso seria uma avaliação externa? Quem foi que fez essa prova? Governo. Que elaborou? Governo? Externa. Governo. Externa. Seria... tá. Agora, a prova feita pela professora dele, por exemplo, é interna. Interna. Entendi. Tem, por exemplo, falando um pouquinho de escola particular, porque acaba sendo diferente da escola do Estado. As escolas particulares, por exemplo, o Eleva, tá? Que é uma metodologia pedagógica de ensino que o Colégio Dourado aborda. Todo semestre é feita uma prova, elabora-se uma prova do Eleva, o pessoal do Eleva, os professores do Eleva, que encabeçaram as apostilas, que elaboraram as apostilas. Eles montam uma prova para avaliar os alunos. Tá bom? Isso é uma avaliação externa também, tá bom? Porque existe essa do governo, pensando aí em SAEB, SARESP, mas existe também essa externa, que é relacionado ao material pedagógico, tá bom? Isso é feito etapa, ângulo, objetivo, Eleva, Uno, Dom Bosco, Paulista, Poliedro e todas as outras, tá bom? Ela é feita a nível nacional, tá? Porque não dá para fazer regional. Então, ela é feita a nível nacional. Porque o que você aprende na 5ª série em língua portuguesa, você vai aprender de norte a sul, de leste a oeste. É o mesmo conteúdo. É a mesma apostila, de norte a sul, de leste a oeste. Tá? Então, não tem que ter diferença, né? Da mesma forma no Estado. O Estado, ele inicia falando da língua portuguesa, trazendo as vogais, por exemplo, vou trazer um exemplo bobinho. As vogais. Então, todas as 5ª séries do Estado, pensando em Estado de São Paulo, já que é Estado mesmo, escola estadual, inicia-se também com as vogais. E como vai ser no Rio Grande do Sul? Pode começar com as consoantes, mas normalmente inicia-se com as vogais também. Tá bom? Mas é só um olhar um pouquinho diferente para dizer que aquela apostila é do Estado X. Tem que ter essa característica, tá? Mas segue-se a mesma coisa. Se você vai comprar um livro didático de língua portuguesa, da mesma série, você olha várias editoras, mesma série. Todos eles abordam a mesma coisa. De formas diferentes, com frases diferentes, linguagem diferente, textos diferentes, exercícios diferentes, mas a pegada é a mesma. É o mesmo tema que eu vou abordar. Figuras de linguagem. Todo mundo aborda figuras de linguagem. Em que ano? 9º ano. Por quê? Porque está próximo da literatura que é do primeiro ensino médio. Tá bom? Então, vão abordar figuras de linguagem por conta da literatura no ensino médio, que é no ano seguinte. Tá? Então, todos eles abordam no 9º ano.
que coisa. Mas isso é nítido, isso é visível em todas as editoras por aí fora, tá bom? Tudo bem? Sim. Tudo. Então tá bom. Avaliações... Oi, pode falar. Não, sim, tudo bem. Avaliações da aprendizagem ao longo do processo, conduzindo a uma avaliação contínua e cumulativa da aprendizagem do aluno, de modo a permitir a apreciação do seu desenvolvimento em todo o ciclo. Aí a gente vai falar de ciclo, mas a gente vai falar também dessa avaliação contínua e cumulativa. O que é isso? É isso aqui, ó. Vocês estão vendo minha tabelinha? Aqui eu tenho uma avaliação cumulativa e contínua. Toda semana eu tenho uma atividade, não é isso? Ela vai acumulando, certo? Só que quando a gente fala acumulando para esse semestre, falando em faculdade, falando em escola, acumulando para o bimestre. E aí, então, eu fecho o bimestre com essas notas. A composição da nota. E aí, então, todo ano, vocês já pegaram histórico, né? Então, tem lá a somatória de todos os anos. Então, tem a somatória do primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto e com o quinto ano. Fechei um ciclo. O que eu faço? Somo 5 as 5 notas e divido por 5. Eu tenho uma média. Se ele ultrapassar a média, ele vai para o próximo ciclo. Se ele não ultrapassar a média, ele é retido. Tá bom? É retido. A gente vai falar sobre retenção, tá bom? Mas ele é retido. Então, ele volta para a primeira série? Não, ele fica aqui fazendo. Ou, então, ele faz uma recuperação paralela. Mas a gente também... Tudo bem? Avaliação contínua e cumulativa? Beleza. Deixa eu fazer uma observação aqui, que eu preciso sempre anotar uma coisa. Ok. Vamos lá. Atividades de reforço e de recuperação paralelas e contínuas ao longo do processo, e, se necessárias, ao final de ciclo ou nível, que é a mesma coisa. Tem escolas que chamam de nível, tem escolas que chamam de ciclo, depende. No estado de São Paulo, eles usam a palavra ciclo. Eu não peguei nenhuma escola ainda que fala nível, tá? Mas se caso tiverem, vocês já sabem o que é ciclo, tá bom? Bom, o que vai acontecer aqui? Esse aluno, ele reprovou ou ele não atingiu a média, que reprovação é uma coisa bastante difícil de acontecer. O que vai acontecer? Ele vai tentar progredir essa nota, progredir o seu conhecimento. Se eu progrido o meu conhecimento, eu progrido a minha nota, não é isso? Cada vez que eu estudo, se eu estudo mais, eu tenho uma nota maior. Por exemplo, se vocês estudam todos os dias sobre progressão continuada para fazer uma prova sobre progressão continuada, e essa prova é daqui a um mês, e todos os dias vocês estudam, é sinal de que vocês vão muito bem na prova de progressão continuada. Né? Porque todos os dias vocês estão estudando um pouco. Agora, se eu pego o livro, a apostila, um dia antes da prova, como que eu vou nessa prova do dia seguinte? Mal, né? É óbvio, né? Tipo, como se 1 mais 1 fosse 2. É muito claro para todo mundo que o processo, começa pelo nome processo, de aprendizagem, ele demora, ele não é de um dia para o outro, de uma hora para outra, né? Então, por isso que a aprendizagem, ela é feita diariamente, tá? E aí, então, esse aluno não vai bem. Então, a progressão dele não vai ser boa. Tá bom? Por que eu estou usando o nome progressão? Porque eles querem ver, eles veem os alunos, o ensino, a aprendizagem dele, como uma progressão, um progresso. Ele não vai subindo de série. Então, ele estava na primeira, ele progride para a segunda, progride para a terceira, não é isso? É uma progressão contínua, tá? Até que ele chega no final do ciclo. O que acontece com ele? Vamos lá, vamos pensar. Tem um aluno da primeira série que o primeiro bimestre ele não foi bem.
ele tem algumas dificuldades, ele não está conseguindo assimilar as letras, a juntar uma letra com a outra para a formação de sílabas, certo? Estou falando de alfabetização. E o que vai acontecer com esse aluno que ele é considerado fraco? Reforço. A gente faz aula de reforço com esse aluno. Que horas que é a aula de reforço? Normalmente depois, no período da tarde, no contraturno, né, que a gente chama. No contraturno. O turno dele é de manhã, então ele vai estudar, fazer essas atividades de reforço no período da tarde, e vice-versa, tá? Esse reforço, ele vai acontecer, e aí, então, há a recuperação, certo? O que ele vai aprender nesse reforço? O que ele viu no primeiro bimestre, tá bom? De uma forma muito mais direta, às vezes sozinha, tá bom? Aí a gente abre um parênteses grande aqui. Em escolas do estado, do ciclo 2, por exemplo, quando a gente encontra alguns professores que fazem o seguinte: a aula de reforço torna-se um castigo. Por exemplo, eu tenho 5 alunos do 6º ano que eles são terríveis. E eles são muito bagunceiros, desrespeitosos com o professor, mal educados, e todas aquelas qualidades que a gente pode dar a um aluno que não tem noção de como se comportar e se portar dentro de uma sala de aula. Então, o que eu faço com esse aluno? Eu o castigo de alguma forma. Então, o que eu faço? Eu mando ele para as aulas de reforço. Tá bom? Isso acontece muito. É ético? Se eu pegar a legislação, eu ver que o comportamento dele não está sendo avaliado. Mas sim, que a gente avalia dentro dessa legislação é o conhecimento desse aluno. E a forma como ele adquire o conhecimento, tá bom? Então, só tomem cuidado para não fazer o que a pedagogia tradicionalista fazia, que era essa punição. E a forma como o professor encontra de punir o aluno é levando para o reforço, deixando de recuperação, tá bom? Isso é fácil a gente fazer. É só a gente ficar com raiva do bichinho, do aluno, tá bom? Mas o aluno, ele tem os seus motivos por algum. É só buscar, que você vai encontrar, tá bom? É uma justificativa para o comportamento dele? É. Principalmente porque a gente está falando de pessoas imaturas. A gente tem, então, que conversar com pais que são maduros, entre aspas. Ou deveriam ser, tá? Tudo bem, amores? Então, atividade de reforço vai acontecer porque esse aluno, ele está fraco na minha disciplina. Eu dei 4 semanas de atividade e a atividade dele foi muito ruim. Ele não está entendendo, ele está com muita dificuldade. Então, eu vou colocá-lo na aula de reforço, porque vai reforçar aquele ensino para ele, tá bom? Se fechou o bimestre e esse mesmo aluno do reforço conseguiu atingir a média, ele vai para a recuperação paralela. Então, ele segue o fluxo, ele segue o 2º bimestre fazendo essa recuperação paralela. Pode ser que ele também precise de aula de reforço no 2º bimestre, tá bom? Pode ser. Pode não ser também, pode ser que realmente vocês consigam fazer com que esse aluno deslanche para o 2º semestre, para o 2º bimestre tranquilamente, tá bom? E aí, então, isso é muito subjetivo, isso é muito individual. Isso tá ouvindo a gente? Conselho, tá bom? É no conselho que a gente vai decidir se o aluno vai ficar de recuperação paralela ou não. O reforço não é decidido no conselho, o reforço é decidido na metade do 1º bimestre, tá? Bom, isso era até algum tempo atrás, eu não sei agora como está sendo por conta de pandemia, aí já é uma outra situação, tá bom? Porque estamos em 2 anos atípicos, tá? Então, assim, vamos pensar antes de pandemia, tá, gente? Porque depois da pandemia talvez mude alguma coisa na legislação, né? Vamos lá. Meios alternativos de adaptação, de reforço. Será que tem alguém pedindo para entrar?
Tem alguém que Não, saiu? sou eu. A senhora não está ouvindo a gente. Não estou ouvindo. Agora eu estou. Diga. Não, nós estávamos falando, eu, a Fabi, tudo falando, e a senhora estava falando. Aí eu falei, Jura? acho que ela não está nos ouvindo. Desculpa. Tem mais alguém falando além da Adriana? Agora eu tô falando, Pro. A senhora consegue ouvir? Perfeito, estou ouvindo vocês. Tá bom. Era só para poder avisar a senhora. Ah, tá bom. Aí eu ouvi o barulhinho e vocês levantaram a mão, é isso? Foi. Eu fiquei levantando a mãozinha, aí eu falei assim, acho que vai dar um barulho lá no... Né? Perfeito, Dri. Perfeito. Realmente eu ouvi o barulho e falei, eita. Vamos lá. Quais são os meios alternativos para assegurar essa progressão continuada? Para que esse aluno continue progredindo dentro da escola. Então, alguns meios alternativos que podem acontecer. A gente pode adaptar esse aluno, por exemplo. Eu não sei se vocês lembram disso em sala de aula, mas vamos lá. De repente, surge um aluno na metade do bimestre, que já começou, tipo, segundo bimestre. Metade do segundo bimestre, surge um aluno novo na sala de aula. Ele está em adaptação. O que é adaptação? Ele, na verdade, é da série ou anterior ou seguinte. Você está no 7º ano, tá bom? Ele é do 6º ano ou do 8º, e ele está fazendo essas aulas para ver se ele se adapta a essa série. Tá bom? Por quê? Porque, na verdade, ele é muita coisa para o 6º, mas ele é pouca coisa para o 8º, apesar de conseguir até acompanhar. Mas pode ser que falte ali alguma coisa do 7º. Então, na verdade, ele precisa fazer o 7º ano ou outra vez, ou ele vai para o 7º ano. Que aí a gente pensa em reclassificação, tá bom? Alguma coisa assim. Tudo isso é dentro da lei. Isso não é inventado pelas escolas ou pela professora Vanessa aqui para vocês. Ô, Pro, no caso, seria, vamos supor, o aluno passou de uma série para outra, e aí ele faz uma prova referente à série anterior? Essa daí é uma reclassificação. Ah, certo. Reclassificação? Tá? Isso. Tem escolas que usam o termo aceleração de estudo. Por exemplo, eu acho que minha filha é muito inteligente, mas a minha filha é a mais inteligente do colégio, quiçá do bairro. E aí, então, ela é tão inteligente, que eu acho que ela deveria estudar naquela escola X do bairro do lado, e que ela deveria não estar na 7ª série, ela deveria estar na 8ª. Super acho. Porque minha filha é top. E aí, então, eu, como mãe, posso pedir para a coordenação, através de um processo que existe, isso dentro da legislação, como a gente está vendo aqui, e isso também é super válido dentro da diretoria de ensino, de fazer uma aceleração ou reclassificação. Tá bom? Mas é dado algum conteúdo para que ela estude, para poder fazer essa prova? Nada. É feita uma prova. Quem elabora a prova é de matemática ou portuguesa com uma redação, tá bom? São 10 questões de cada, dentro do período. Então, por exemplo, se eu acho que ela deveria ir para o 8º ano, então eu faço minha prova me baseando no 7º ano. Ah, certo. Certo? Se eu acho que minha filha deveria estar no 1º médio, então eu faço uma prova, eu, como professora, faço uma prova sobre o 9º ano, para ela me provar de que ela sabe todo o conteúdo do 9º, para ter capacidade e habilidade para seguir o ano seguinte. Não é que, na verdade, eles fazem a prova referente ao primeiro, vamos supor, ao 1º ano, né? Eles fazem sempre antes, porque no 1º ano ainda ela não viu. Isso mesmo, porque ela quer pular um ano, né? Uhum. Então, esse ano que ela vai pular, é feita essa prova. Por que você vai pular esse ano? Ah, porque eu sei tudo desse um ano. Então, me prova. Ah, tá, perfeito. Entendeu? Então, isso pode acontecer com qualquer série, tá? Com qualquer ano pode acontecer. Desde que você prove que você é top de linha, tá bom? O que acontece com a parte pedagógica? Vamos lá, nós professores. O que a gente vai fazer? Uma prova difícil, pacas. Para o aluno não passar. Não, não é isso. Não pular a série.
Na verdade, assim, a gente acredita que existam alunos que têm a facilidade no aprendizado. A gente acredita e a gente vê. Agora, se você tem um grau a mais de QI, aí então você precisa mostrar pra gente de que o seu QI é elevado. Tá bom? Não é numa prova dessa que vai mostrar se o seu QI é elevado. É numa prova muito diferente dessa, mas muito diferente dessa. E quem aplica essa prova sobre QI, daquelas mães que falam, meu filho é muito inteligente, dá vontade de pedir teste de QI, são os psicólogos e psicopedagogos, tá bom? E aí, então, eles têm como mandar um relatório, dizendo, olha, essa criança realmente tem um alto QI, uma elevação de QI, nível tal, tem os níveis lá. Não é assim, só fazer uma provinha aí, tá tranquilo. Falar sobre, sei lá, Covid-19, não, né, gente? Mas se você vai falar sobre um tema besta, tem que ter coesão e coerência. É uma dissertação. Você tem que saber o que é uma dissertação, usar palavras adequadas, não é assim, de qualquer jeito. São provas que a gente elabora com muito carinho. E provas que a gente corrige com mais carinho ainda. Se vocês me entendem. Entendem, né? Professora, no caso, pode avançar só uma série, né? Não, pode avançar 2 até. Mas é que normalmente os pais pedem uma. Ah, sim. Tá bom? Normalmente os pais... Você conheceu alguém que aconteceu isso? Já. Assim, escola particular, isso acontece com muita frequência. Nossa. Em escola do estado, isso acontece quando o aluno sai do particular e vai para o estado. Tá bom? Porque o ensino... Bem, pode falar. No caso, quando tem essa mudança de lei, né, questão de idade, é chamado como? Porque meu filho, ele estava no e-mail do segundo estágio. Aí teve essa mudança de idade, porque ele faz aniversário no dia 2 de maio. E essa lei mudou no dia 30 de abril. Aí ele não foi para o terceiro estágio do e-mail, ele foi direto para o primeiro ano. Como que chama esse nome? A senhora sabe? Não sei. Não sei. Não é adaptação. Por causa da aceleração da série. Então, de avanço, não é. Pode ser uma adaptação. Eu acho que está mais para adaptação do que para reforço, reclassificação, enfim, alguma coisa do tipo, tá bom? Porque ele se adapta à idade. A idade dele já está apta a tal coisa. Agora, é engraçado medir as crianças pela idade apenas, né? E não pelo conhecimento. Aí ele faltava 2 dias para ele completar a idade, né? Aí pegaram e passaram. Tá, agora eu vou te falar uma coisa, Adriana. Você não vai pedir para o seu filho voltar, não. Não, lógico que não. Eu estou perguntando questão, assim, de curiosidade agora, relacionada a esse assunto, entendeu? Agora ele já está no primeiro ano do ensino médio. Ah, tá. Isso foi lá atrás, no e-mail. Entendi. Não, eu acho que isso é mais uma adaptação. Quanto tempo faz isso? Foi no e-mail isso? Foi no e-mail. Isso faz um bom tempo, né? Quando iniciou a progressão continuada, muita gente ficou assim, perdidão no que fazer, sabe? Porque houve reclassificações, assim, porque era por idade, então tinha que seguir o que era certo pela idade. Então, alguns foram adiante, outros voltaram, enfim, era meio bagunçado. E aí tentaram colocar ordem em relação às idades, porque a gente entende que uma certa idade tem um tipo de maturidade, ou um tipo de desenvolvimento daquela habilidade. Lembra da coordenação motora grossa e fina? Lembra que a gente falou? Então, tem esse desenvolvimento dessa habilidade, da mesma forma que existe o desenvolvimento das habilidades dentro de sala de aula, né, com as matérias em si. Então, entende-se que uma criança de 6 anos é diferente de uma criança de 7, e de fato ela é. Né, pela maturidade, pela vivência, pelo letramento que ela faz, que é a leitura de vida, tá bom? Mas claro que isso depende também do estímulo que o pai e mãe dá, né? Sim, Pro.
Porque quando eu entrei na escola, né, eu estudava numa escola chamada Altura Alvim, que fica aqui mesmo no Altura Alvim. E aí eu fiz o prezinho lá. Quando a minha mãe me colocou no prezinho e eu era bem nova. Aí, quando era para ir para a primeira série, eu não tinha idade para poder ir para a primeira série. Só que eu estava, vamos supor, já sabia ler, eu já sabia ver as horas, mesmo estando no prezinho. Aí acabou que a diretora mesmo me transferiu para a primeira série. Eu fiz a primeira série e terminei os estudos com 16. Aí, ó. Terminou o estudo com 16, que coisa, né? Quando que é seu aniversário, Fá? Eu faço aniversário dia 11 de setembro. Aí deu também por causa disso, né? Porque é depois do semestre. É isso mesmo, é isso mesmo. Caramba, hein? Caramba. Um 16, que coisa. Muito engraçado isso. Mas existiu essa adaptação aí que houve a necessidade de fazer por conta dessa nova lei, né? Tá bom? Amores, são 10:09. Vamos fazer um time? Que eu tô precisando tomar alguma coisa quente, que minha garganta tá... Tá bom, Pro. Pode ser? Já não tá muito boa, né, a voz? Você tá ouvindo, né? E claro que quanto mais a gente fala, pior ela fica, né? Mas deixa eu só fazer o time aqui da gravação. E aí, então, eu